Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma aula para você do Tio Sam, beleza? A temática da aula de hoje, gente, vai ser sobre principais climas do mundo, dentre os quais nós vamos abordar para vocês o clima equatorial, tropical, desértico, temperado, polar e de montanhas. Então acompanhe o Tio Sam nesta aula de hoje, ok? Pois bem, o primeiro clima é o clima equatorial. Lembrando que esse clima, tá, ele está localizado próximo à linha do Equador, sempre apresentando temperaturas elevadas, certo? E grande umidade o ano inteiro, certo? Então essa umidade, ela vem justamente da evapotranspiração, ou seja, que é a transpiração das plantas e dos animais. Lembrando também que essa região equatorial, no caso aí da floresta amazônica especificamente, tá? Então você tem o rio Amazonas, seus afluentes e subafluentes que vai contribuir para essa umidade relativa do ar ser bastante elevada, ok? Então outra questão bastante relevante é a questão da baixa amplitude térmica, é a variação entre máxima e mínima. Ou seja, ela se mantém uma temperatura média anual em torno de 25 graus. Então você observe que é baixa amplitude térmica. Presença de chuvas de convecção, que são as chuvas de verão, ou seja, como é muito quente na região da Amazônia, tá? Ou amazônica, você tem aí uma evapotranspiração, então tem condensação, formação de nuvens e aí você vem com as chuvas. Então, praticamente todas as tardes, né, na região da Amazônia chove. Floresta densa, certo? Difícil acesso, rica em biodiversidade, com espécies de porte alto e médio. Lembrando que a temperatura média é em torno dos 25 graus, ok, gente? Aí você tem a floresta amazônica, né, rica em biodiversidade, né? Você tem árvores podendo chegar de 20, 30, 40, 60 metros de altura, certo? Você tem o tipo de rios que são rios de meandros, neste formato que você está vendo aí, ok? Então, lembrando que é a maior floresta tropical do planeta. Em termos de localização, você observa aí, não é, que está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e sempre próximo à linha do Equador. Beleza, gente? Então, aí você tem um gráfico do climograma, certo? Então, você observe que a quantidade de chuvas em milímetros durante o ano é 2.892 milímetros nessa região daí, certo? Que é a região do estado do Amazonas. Lembrando que de clima equatorial, tá certo? Alta precipitação e chuvas bem distribuídas. Com relação a este climograma, você observe que a quantidade de chuva, né, durante o ano inteiro, tá, você tem uma média aí de 150 a 175 milímetros de chuvas a cada mês. Beleza? Então o mês que mais choveu foi o mês de maio, né? Então no mês de maio você tem uma quantidade de chuvas mais abundante. Lembrando que a temperatura média é em torno de 25 graus. Outro clima importante, né, do mundo é o clima tropical, tá? Esse clima tropical, gente, ele está localizado, como o nome já diz, entre os trópicos, certo? A quantidade de chuva geralmente é de 1.000 a 2.000 milímetros de chuvas anuais, diferente da região da Amazônia, que você tem quase 3.000 milímetros, tá? Marcado também por temperaturas elevadas e alternâncias entre as estações, certo? Então, nessa região daí de tropical, você tem duas estações, né? Você tem o verão, que é chuvoso, e o inverno, que é seco. Então, nas regiões tropicais, você tem duas estações bem definidas. E aí você tem a vegetação, não é? Que é esse tipo de vegetação aí, né? Que são formações arbustivas, com raízes profundas, né? O que permite a retirada de água do lençol freático durante os períodos secos, tá? No Brasil, essa vegetação é conhecida como cerrado brasileiro. Então, o cerrado ele tem essas características, né? Os galhos secos, retorcidos, né? Aí você tem as gramíneas. Observe que as árvores elas estão mais no espaçamento maior em relação a outros tipos de vegetação, ok? De acordo com o climograma tropical, você pode observar que o mês de junho, julho e agosto é o período mais seco do ano desta estação. Enquanto os meses a partir de setembro, aí você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, você já observa que há grande quantidade
de chuva é bem maior, beleza? Então segue o tio Sam aí na aula. Em termos de localização, né, se é clima tropical, obviamente está entre os trópicos. Então, na América do Sul possui esse clima tropical, no continente africano possui o clima tropical, né? Na Oceania, em especial na Austrália, também possui esse clima tropical, ok, gente? Lembrando que, né, duas estações, né, bem definidas, o verão e o inverno. No verão ele é chuvoso, por incrível que pareça, e o inverno dessas regiões é seco. Já o clima desértico, né? Então ele é marcado pela escassez de água, então ele é árido, tá? Com precipitações inferiores a 200 milímetros anuais, tá? Diferente das regiões tropicais, que é em torno de 1.000 a 200 milímetros a 2.000 milímetros anuais, diferente das regiões equatoriais, que chega a 3.000 milímetros, tá? Então essa vegetação, né, é conhecida como xerófitas, certo? Então é mais a presença de espécies rasteiras, que são chamadas de estepes secas, arbustivos, espinhoso, tá? Quase sem folhas, que nós chamamos eles de cactos, que são plantas xerófitas. Então, nas regiões desérticas, encontraremos os cactos, espécie de planta que consegue armazenar água no seu caule, e suas raízes geralmente são mais profundas, tá? Lembrando que nas regiões desérticas, durante o dia pode atingir 42 graus ou mais, 50 graus, e à noite essa temperatura cai para 0 grau. Tá? Lembrando que a quantidade de precipitação é em torno de 250 milímetros, inferior a 250 milímetros. Uma característica importante da região desértica, durante o dia é muito quente e à noite é frio demais. Então você tem aquela questão da continentalidade, né? Então essas regiões desérticas geralmente elas estão afastadas do oceano. Lembrando que essas temperaturas, essa amplitude térmica entre a máxima e a mínima, né? Ao meio-dia 50 graus e à noite 0, você tem esse diferencial de amplitude térmica também, porque falta alguns elementos da natureza aí, alguns elementos que compõem a natureza não estão presentes, tá? Então por isso que essas temperaturas são de grande amplitude. Então os principais desertos, não é? O deserto do Saara, deserto da Arábia, deserto de Gobi, tá? Deserto australiano na Austrália, na África do Sul você tem o deserto de Kalahari e o deserto da Namíbia, beleza? De acordo com o climograma do deserto, né, você pode observar que a precipitação aí, tá, é baixíssima, tá? Inferior a 250 milímetros, mas as temperaturas são bastante elevadas de acordo com o climograma. Próximo clima é o clima temperado, tá? Nos climas temperados, eles são apresentados 4 estações bem definidas: primavera, outono, verão e inverno, certo? Então, os invernos são caracteristicamente muito frios nessa região de clima temperado, com alguma precipitação, né, principalmente sobre a forma de neve. Já os verões são maioritariamente quentes, tá? E com precipitação abundantes, as chuvas convectivas, tá? Então, a amplitude térmicas anuais são altas, sendo tanto maiores quanto mais afastado do mar, não é, estiverem as terras. Então aí apresenta as 4 estações bem definidas. Essa média de temperatura varia de 8 a 15 graus. E você tem a classificação, né, que é temperado oceânico, temperado continental e temperado mediterrâneo. O oceânico já está dizendo que é próximo ao mar. O continentalidade já está dizendo no interior do continente. E o mediterrâneo é localizado próximo ao mar Mediterrâneo. Então essa classificação dos climas temperados, não é, que é o marítimo ou oceânico, o mediterrâneo e o continental. Então aí você tem, né, as regiões que eles estão presentes de acordo com o mapa. Observando aí o climograma do clima temperado, não é, você observe que as temperaturas elas são mais baixas, tá? E também tem um nível de precipitação também mediano, tá certo, gente? E o último clima vai ser o clima polar, tá? Presente nas regiões polares, ou seja, nos extremos norte e sul da Terra, ok? Polo norte e polo sul. Possui temperaturas mais baixas registradas no planeta, ok? Podendo chegar a 50 graus negativos ou mais, tá? A maior parte do solo fica recoberto de gelo, certo? No período do verão, esse gelo desaparece, certo? E aí apresente a presença da vegetação, né, que é conhecida como de baixo porte, né? Os musgos, os líquens,
entre outros, tá? Então, em alguns trechos, como o degelo nos cursos verões, o solo fica exposto e se desenvolve a vegetação de baixo porte. Beleza, gente? De acordo com o climograma, você pode observar, né, de acordo com os meses do ano, tá? Em certas épocas a temperatura pode chegar a menos 42 graus,5 abaixo de zero, certo? E a precipitação, né, dá em torno de 104 a média anual, certo? Nessas regiões polares, você tem uma média anual de 30 graus abaixo de zero. Nessa região aí, né, Smith, na Groenlândia, tá? No paralelo 70 graus. Beleza, gente? Como você pode ver muito bem, né, nas regiões polares, Polo Norte ou Polo Sul, né? Encontramos essas temperaturas mais baixas do planeta. Beleza, gente? É isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. E na próxima aula a gente continua com mais conteúdo para você. Beleza? Bons estudos!